Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre as vossas vidas. Que a bênção de Deus possa estar sendo derramada sobre a tua vida e sobre toda a tua casa. Estou aqui para mais um devocional da nossa jornada de leitura bíblica e oração, neste tempo de quarentena e distanciamento social. Tempo este em que nos reunimos como igreja, nas nossas casas, com os nossos familiares, para partilharmos, para desenvolvermos uma comunhão uns com os outros e celebrarmos ao Senhor na intimidade do nosso lar. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1, leitura essa que eu farei na nova versão transformadora. Agora, pois, meus irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Amém. Queridos, esse texto que Paulo escreve à igreja de Corinto, na sua segunda carta, fala sobre a contribuição, fala sobre as ofertas que o povo de Deus estava levantando entre as igrejas de todo o mundo para socorrer os irmãos necessitados, os irmãos pobres que moravam na Judéia e em Jerusalém. Um tempo de fome, um tempo de crise, um tempo de escassez. Aconteceu em todo o império, na época do imperador Cláudio. Essa fome ela foi profetizada no livro de Atos dos Apóstolos pelo profeta Ágabo. E este tempo havia chegado. E muitos irmãos estavam padecendo necessidades. Paulo, então, ele suplica às igrejas gentias, igrejas que ele havia fundado através da obra missionária, das suas viagens, a contribuírem, a levantarem ofertas, donativos para os irmãos mais carentes, para os irmãos mais pobres. Essa segunda carta de Paulo aos Coríntios é considerada pelos estudiosos do Novo Testamento como sendo a sua carta mais autobiográfica, uma carta que Paulo fala das suas emoções, dos seus sentimentos, uma carta que Paulo, o apóstolo, deixa transbordar tudo aquilo que estava no seu coração. Ele defende o seu apostolado, o seu chamado, e comprova este apostolado através de uma trajetória de pregação, de milagres e também de revelação e muitos sofrimentos. Paulo, nestes capítulos 8 e 9, fala da graça em que o cristão tem e recebe de Deus para contribuir, para ofertar, dizimar, contribuir com as necessidades daqueles que sofrem, daqueles que padecem, é um ato da graça de Deus sendo derramada em nosso coração. Nós sabemos que o nosso coração, na dureza, muitas das vezes se fecha para contribuir, se fecha para socorrer. Pensamos muitas das vezes em nós mesmos, nas nossas necessidades. Ficamos com medo de compartilhar aquilo que temos, preocupados que aquilo que damos possa vir nos faltar em algum momento. Mas quando a graça de Deus ela invade o nosso coração, a graça que foi manifestada em Cristo Jesus, o ato de maior doação que Deus faz para com a humanidade, doando o seu próprio Filho, doando-o integralmente para nós, um favor imerecido, como nós entendemos o significado maior de graça. Queridos, quando essa graça invade o nosso coração, nos tornamos coparticipantes da generosidade de Deus em doar, em socorrer. Eu quero falar para os irmãos alguns pontos desse texto, desse tema que nós temos para falar hoje sobre generosidade. Paulo fala das igrejas da Macedônia com muito amor, com muito carinho, e traz essas igrejas como uma referência de contribuição para a igreja de Corinto. Nós sabemos que a igreja de Corinto ficava numa região rica, era uma igreja próspera, era uma igreja também muito fortalecida
na doutrina e nos dons espirituais. Mas nós sabemos que aquela igreja, ela sofria com a falta do dom mais excelente, que era o amor, como nós podemos ver na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Paulo vai então colocar as igrejas da Macedônia como um exemplo. E é interessante que nós entendemos nessa passagem é que Paulo vai dizer que aqueles irmãos, eles eram pobres e estavam sob uma intensa perseguição. Imagine, irmãos, um contexto de sofrimento, de perseguição e de pobreza. O que nós imaginávamos sair desse contexto? Ah, queridos, a graça de Deus é surpreendente, é extraordinária. Nesse contexto de sofrimento, de perseguição e de pobreza, nós vemos uma igreja surgir de maneira alegre e generosa. As duas principais características das igrejas da Macedônia, que compreendiam Filipos, Tessalônica e Bereia, era a alegria, como nós podemos ver na carta aos Filipenses, e a generosidade, como nós podemos ver nesse texto de Paulo aos Coríntios. Eles desejaram participar da oferta. Eles desejaram voluntariamente participar da oferta. Eles ofertaram além das suas condições. Eles ofertaram com generosidade. Ser generoso não é simplesmente o quanto eu dou, mas o que me motiva a dar. Não é simplesmente uma quantidade, mas a qualidade, aquilo que está no meu coração. Meus queridos, a pobreza e o pouco recurso que nós temos muitas das vezes não nos impede de contribuir. A palavra de Deus vai dizer que nós devemos contribuir de acordo com aquilo que temos. O dízimo, por exemplo, é 10% daquilo que temos. E ele é referente justamente a tanto o grande como o pequeno, a aquele que tem mais como aquele que tem pouco. É uma questão de fidelidade. Mas nós vemos também que fala de proporcionalidade. O sofrimento, a perseguição, a tristeza, a escassez pode fechar os nossos corações. Mas quando a graça de Deus nos alcança, nada disso impede de que a generosidade flua através das nossas mãos e através daquilo que temos. Esse tempo é um tempo difícil, é um tempo de escassez, mas também é um tempo de nós experimentarmos a graça de Deus e sermos generosos. Nós temos visto vários irmãos que na sua pouca condição têm contribuído de maneira generosa, que ligam para contribuir, que mandam os seus contatos porque querem contribuir, querem ajudar. Oh, queridos, que possamos ser alcançados pela graça de Deus, que possamos compartilhar. Pobreza e sofrimento não limitam a nossa contribuição. O que limita a nossa contribuição é a ausência da graça de Deus na nossa vida. Que possamos, como as igrejas da Macedônia, ter como exemplo de que em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades, sempre teremos alguma coisa para compartilhar. Sempre poderemos contribuir e ajudar e socorrer alguém. Isso de maneira generosa, de maneira grandiosa. Quanto mais a graça de Deus invade o nosso coração, mais a generosidade transbordará através da nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que possamos experimentar da graça de Deus e transbordarmos em generosidade para aqueles que sofrem. Até mais. Deus abençoe.